Pessoal, vocês já se depararam com algum site que em algumas partes da imagem você consegue clicar e direcionar para outro link? Onde você vê que aquele cursor que está na forma de uma seta, ele muda para uma mãozinha? Essas áreas sensíveis é o que nós vamos estudar hoje. A área sensível de uma imagem. Vamos ao quadro, vamos ver então do que exatamente a professora está falando. Observe que aqui eu peguei uma parte de uma determinada imagem. E nessa imagem, você pode observar que nessa primeira imagem nós temos aqui fora desses botões, aqui ó, o cursor, sendo que ele está na forma da seta. E quando ele entra aqui ó, no botão, ele já muda de uma seta para uma mãozinha. Isso quer dizer que somente algumas partes da imagem é que são sensíveis, as outras não. Então é isso que nós vamos estudar. Então veja bem, para que nós possamos trabalhar com essa área sensível da imagem, nós vamos precisar criar imagens mapeadas. E para fazer esse mapeamento, é necessário criar um mapa e definir qual que é a área sensível da imagem, ou seja, é só nesse pedacinho da imagem que eu vou conseguir direcionar para outro link ou para navegação dentro do mesmo site. Então vamos lá, criando mapa. Para eu criar um mapa, eu tenho que usar o tag map/map. A partir dele, eu preciso inserir o nome desse mapa para eu me referenciar a ele depois. Depois de criar o mapa, tudo, eu preciso, então, criar a área sensível que eu vou mostrar para vocês como é que cria. E nós vamos, então, fazer exatamente o site que vocês estão vendo. E como eu vou criar uma área sensível, que será somente esse quadrado aqui, ó, esse retângulo, eu vou precisar desses dois pontos aqui, ok? Então, é isso que nós vamos trabalhar. Aqui no meu computador, eu trouxe esse site para você observar. E observe que aqui, ó, eu posso navegar com o meu mouse e que nada acontece, inclusive no botão que eu quero, tá? Muito bem, então para isso nós vamos aqui no nosso documento e vamos começar a trabalhar com ele. Aqui nós temos um documento simples, onde eu já inseri uma imagem, como vocês puderam ver. Agora, para eu criar o mapa, não é mais no tag body, é no tag head/head. E como vocês viram, eu preciso do tag map/map para criar um mapa para nós podermos trabalhar. E nós precisamos dar um nome para esse mapa, como foi mostrado ali no slide. O nome vai ser Image EAD, ou seja, uma imagem de EAD. Já criei o mapa. Agora, dentro desse mapa, eu preciso definir qual é a área sensível dele. Para isso, eu tenho que fazer alguns ajustes aqui. Primeiro, eu vou usar o tag área para definir a área sensível. Eu preciso definir que tipo de área que é. Então, shape igual rect. Por que shape igual a rect? Porque o tipo da área vai ser retangular, certo? Continuando aqui, eu quero colocar as coordenadas, as chords, que eu já vou explicar para vocês como é que funciona. E quando eu clicar nessa área sensível, eu vou fazer o quê? Eu vou direcionar para outro site. Então, eu vou usar o href que vocês já conhecem. E vou direcionar para onde? Para o site da Google. Pode ser http://www.google.com.br, certo? Então, tá aqui, ó, basicamente a nossa estrutura. Então, eu criei um mapa, dei um nome para o mapa, criei uma área sensível nesse mapa, dentro desse mapa, que é do tipo retangular, já defini para onde nós vamos, que vai ser para o site da Google, agora falta definir as coordenadas. Muito bem. Então, agora, nós vamos fazer esse trabalho de definir coordenadas. Aqui no Paint, eu já trouxe para vocês a minha imagem, tá? Eu já trouxe para vocês a minha imagem e eu sinalizei aqui, ó, dois pontos que é o que eu preciso descobrir a coordenada, certo? Então, é o seguinte, eu vou parar o mouse exatamente aqui.
Quando eu paro o mouse exatamente aqui, o Paint me dá as coordenadas. Só que se eu tirar o mouse, você não vai conseguir visualizar. Então, eu vou fazer o seguinte, eu vou dar um print screen nessa tela, vou abrir outro Paint e vou colar. Quando eu venho aqui, ó, eu posso mostrar para você a coordenada que apareceu para mim. Por isso que eu fiz esse no segundo pente. Então, vamos lá. Primeira coordenada, 418, 173. Então, grava esse número, 418, 173. Eu vou colocar aqui, ó, 418, 173, ok? Voltando lá no pente, agora eu vou pegar a segunda coordenada, que é desse ponto aqui, ó. Então, vamos lá. Vou dar outro print screen, vou lá naquele outro pente e vou substituir essa imagem. Substituir a imagem, vou colar aqui de novo, ficar mais fácil de visualizar. Venho aqui embaixo e eu tenho a nova coordenada, 559,241, ok? Então, vamos lá no nosso documento, 559,241. Então, nós temos, então, a nova coordenada. Salvei o nosso documento. Então, nós vamos lá no nosso site, vou atualizar 123 F5 e vou vir aqui na imagem. E nada aconteceu. Por que que nada aconteceu? Porque em momento algum eu pedi para usar esse mapa, ok? Então, nós vamos voltar no nosso documento, lá na linha onde nós inserimos a nossa imagem e vamos incluir aqui mais um comando, um parâmetro que é use map. Use map. Por quê? Para você usar o mapa que nós criamos, que é o Image EAD. Só que esse mapa ele está dentro desse documento, então eu preciso utilizar o Tralha para definir isso para nós, ok? Então vamos lá. Arquivo, salvo. Vou lá no nosso navegador. Vou atualizar 123 F5. Então, notem que o meu mouse, ó, ele continua com uma flechinha. Quando eu venho aqui, ele mudou de flechinha para uma mãozinha, ok? Então, se eu clicar aqui, o que que vai acontecer? Vai abrir o site da Google, certo? Mas ele abriu na mesma aba. Lembra que vocês tiveram essa situação lá nos links? Então, nós vamos voltar, vamos lá no nosso documento, lá no nosso mapa, e nós vamos incluir o target. Lembra do target? Target igual a blank. Para quê? Para abrir em uma nova aba, para não sair da nossa aba. Então, vamos lá. Arquivo, salvo. Vou lá novamente, atualizo 123 F5 e quando eu chego aqui, eu clico, ele abre uma nova aba. Então, veja que nós conseguimos criar aqui uma área sensível dentro de toda a imagem para que somente naquele pedacinho você consiga linkar com outro site. Só que notem que essa área sensível ela é retangular e existem outras áreas sensíveis que nós vamos estudar mais em outros vídeos.